Nesse vídeo eu vou mostrar uma planilha que eu desenvolvi para controle de finanças pessoais. Eu uso essa planilha na minha vida pessoal, meu controle financeiro é feito exatamente nessa mesma planilha. E aqui eu vou explicar para você as vantagens dela, para você entender mais ou menos por cima o que pode ser feito com essa planilha. Primeiro eu tenho que explicar uma coisa para vocês aqui. Essa planilha, ela não é gratuita, tá? É uma planilha que eu comercializo ela, é um valor muito pequeno, mas junto com a planilha, eu tenho um mini curso de 3 horas explicando no detalhe como é que se usa, porque você não vai conseguir saber tudo, todas as situações que podem acontecer num vídeo no YouTube de 10 minutos. Então, tem lá no Eduz, eu vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo, caso você tenha interesse, mas para saber se você tem interesse, você tem que primeiro olhar essa planilha, certo? Que é o objetivo desse vídeo. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui e você vai ver um exemplo de uma planilha que foi montada numa pessoa fictícia, só para ver se é isso daqui que você está procurando e que consegue te ajudar. Você vai ver que a planilha é muito simples e por mais que você não conheça de Excel, todo o curso e a planilha foi montado para que você conseguisse usar mesmo nunca tendo usado Excel antes na sua vida, beleza? Então vamos lá. Nessa primeira aba aqui, você vai cadastrar as suas contas bancárias e os seus cartões de crédito. Eu, no meu caso, já deixei aqui cadastrado para esse cliente fictício uma conta do Itaú, uma conta do Bradesco, qual foi o saldo inicial na hora que estava começando a utilizar essa conta, e os cartões que essa pessoa fictícia tem aqui, um cartão da Mastercard e um da Visa, certo? E o que ele vai fazer? Você tem que fazer todos os lançamentos, como está um exemplo aqui. Eu já peguei alguma coisa, já populei aqui vários lançamentos de uma pessoa normal. Então, tem aqui lançamento de uma compra parcelada de roupas, tem aqui uma entrada de salário, certo? Então você vai fazendo todos os lançamentos e vai categorizando eles de acordo com a categoria que for aquele lançamento da planilha. Isso tudo o curso mostra, né? No curso tem detalhado o que é cada categoria, apesar de ter aqui uma aba mostrando meio que genérico essas categorias, mas no curso eu vou bem no detalhezinho explicando como é que é cada uma delas. Vamos fazer um exemplo aqui de um lançamento, tá? Vamos dizer que no final do mês 4 lá, dia 29/04, eu fiz uma compra num cartão de crédito de um Uber Eats, não, de um iFood, tá? Então eu comprei um iFood ali, eu paguei com qual cartão? Veja que é muito simples de você preencher. Eu paguei no cartão Mastercard, foi R$100, isso daqui foi uma pizza. Então, se eu sei que foi uma pizza, eu vou colocar aqui como despesas não obrigatórias e o que é condizente com aquilo, que seria restaurante, que cai essa categoria de delivery ali, certo? Novamente, no curso é explicado isso bem no detalhe, mas você tem que ir lançando manualmente todas as suas entradas financeiras, o que você recebeu de dinheiro, e também os teus gastos. O ideal é fazer isso aqui uma vez a cada 2 dias, 3 dias. Você populando tudo isso daqui, algumas coisas você já consegue ver nessa primeira aba, que é a aba que você mais vai visitar, né? O total de receita que teve no mês em questão, o total, o quanto foi enviado para investimento, como é que está o saldo. O saldo aqui ficou em 287 negativo até então, certo? E você consegue ter uma visãozinha mais básica. Agora, uma visão mais completa, você consegue entrando na aba Dashboard. Nessa aba aqui, vai mostrar como é que está a evolução de cada conta bancária. Então, por exemplo, eu tenho aqui a conta do Itaú e eu estou vendo que, de acordo com os lançamentos que eu já coloquei, ele mostra como é que foi a evolução no meu saldo da conta ao longo do mês. Da mesma maneira, em amarelo, a conta do Bradesco. Aqui do lado direito também mostra como é que estão minhas faturas dos cartões, como é que está a próxima fatura, a fatura fechada. Mostra uma questão de orçamento, que eu abordo mais no detalhe, o orçamento ideal e o realizado no curso, também não vou explicar tudo no detalhe aqui, mas envolve isso também, essa planilha, né? A questão de metas ali, então aqui eu coloquei, por exemplo, eu tenho 2 metas que eu quero tentar diminuir o gasto. Eu vou tentar diminuir o gasto com as despesas obrigatórias em mercado, que eu estava gastando muito, quero gastar um pouco menos, o objetivo, o orçamento era 700 e eu quero baixar para R$600. Então isso vai me mostrando o quanto eu estou evoluindo conforme eu estou colocando os gastos ali. Está me mostrando que eu já gastei 88% do que deveria ter gasto, certo? E assim vai evoluindo. Um outro exemplo de despesas não obrigatórias lazer, você define essas metas. No curso eu abordo com mais detalhes, mas a planilha te ajuda a fazer isso. Mostra também um desempenho ali do ano, que é legal dar uma olhada como é que tá. Aqui tem muita pouca coisa, porque é um caso fictício, né? Eu montei a planilha só para vocês verem como é que funciona. O que é muito interessante nessa planilha e muita gente se bate. As pessoas não sabem ao certo como é que vai estar o saldo da conta bancária no mês que vem, daqui 20 dias,
E aqui você consegue fazer uma projeção disso daqui. Vou pegar, por exemplo, no mês de março, nesse exemplo, dá para ver que as contas começaram e fecharam no verde, então não teve problemas. Mas se eu for alterar de março para o mês de abril, que são os 2 únicos meses que tem nesse exemplo, para o mês de abril, começou muito bem, entrou o salário ali, beleza, daí começou a pagar as despesas e olha que o Itaú aqui lá pelo dia 25 vai ficar negativo. Então isso daqui mostra, já para ter uma ideia num futuro financeiro, como é que vai estar as tuas contas. Dá uma pequena projeção que ajuda já muito. Então nessa pessoa, o que ela teria que fazer? Ela está vendo que, opa, peraí, as contas não vão fechar, eu vou precisar tirar um pouco do dinheiro do Bradesco e enviar para o Itaú, senão vai ficar negativo. Isso é muito importante, salva você de pagar um cheque especial, né? Uma outra aba legal que tem é essa aba aqui de orçamento e fluxo de caixa. Então, essa aba vai me dar um geral de como é que estão os gastos, conforme cada categoria, em cada mês, para eu ter uma visão geral. Como nesse exemplo da planilha, eu preenchi somente o mês de março e o mês de abril, pode ver que está tudo zerado, menos os meses de março e abril. E conforme eu for utilizando a planilha, eu consigo ir populando isso daqui e ter uma visão geral de como é que estão os meus gastos no ano completo. Outra coisa que eu posso fazer é aqui, nessa aba aqui, é a aba onde eu vou colocar o meu orçamento. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, ela recebe R$5.000, ela tem um orçamento de R$1.000 para poder gastar na categoria de casa. E por mais que você não saiba, você consegue ir utilizando essa planilha, estima um valor, vai utilizando e depois com o tempo você começa a ver, olha, o quanto eu realmente gastei. Será que aquilo era um valor que eu imaginava que eu gastava e na verdade eu gasto mais? Será que tem oportunidade de economia? Veja, para quem conhece de Excel, sabe que essa planilha não é uma planilha tão complicada. E justamente eu montei ela nesse sentido para não ser uma planilha extremamente difícil de se utilizar. Ela foi uma planilha que foi muito pensada em como extrair o melhor resultado, deixando isso da maneira mais simples possível. Por mais que você não tenha Excel, você consegue usar a versão online do Excel, do Office 365, que eu ensino como fazer isso também durante o curso. Então, você consegue utilizar essa planilha de qualquer jeito. E o objetivo é que seja uma coisa que você consiga usar no dia a dia e que seja útil. E, obviamente, quanto mais simples for, melhor para você utilizar. E é indispensável que você faça esse mini curso para poder entender como operar a planilha, como a planilha deve se comportar e o que você deve fazer nas diferentes coisas que podem acontecer na tua vida financeira. Porque uma hora você gasta lá no cartão, outra hora você tem um estorno de uma compra no cartão, o cartão fecha em outra data, muita coisa acontece. Na prática é sempre um pouco mais complicado que na teoria, mas se você quiser ter um controle das tuas finanças, saber como é que tá, ter maior previsibilidade, de não ficar naquele desespero de, será que vai dar o dinheiro no final do mês? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Isso daqui é uma ótima maneira, é a maneira que eu uso para fazer o meu controle financeiro pessoal. Há anos eu uso e essa planilha foi otimizada e melhorada para que outras pessoas conseguissem utilizar ela também e colher os mesmos benefícios que eu tenho de usar essa planilha. Então, se você quiser adquirir essa planilha, o link vai estar aqui embaixo nesse vídeo, tá? Vai estar tudo certinho lá. É um valor realmente muito barato para poder ter acesso a esse material e com certeza ele vai te ajudar bastante. E se você adquirir a planilha, você também consegue falar comigo na área de membros lá da plataforma, onde você consegue tirar eventuais dúvidas referentes à planilha, beleza? Muito obrigado e espero que isso daqui ajude você a ter um controle financeiro melhor.